Imagine alguém criado para seguir ordens, sem jamais questionar o que está fazendo. Violet Evergarden foi moldada para isso. Uma garota que nunca conheceu o que significa sentir algo. Alguém que viveu na pele a frieza da guerra e foi transformada em uma máquina obediente. Mas então, tudo muda. Em um único momento, em uma frase que até hoje ecoa na mente dela. 愛してる。 E assim, a história de Violet não é só a busca pelo que essas palavras significam, é a busca por entender o que é ser humano, uma busca por um propósito em uma vida que até então se resumia a estratégias de combate e ordens. E isso nos leva a uma das perguntas centrais de sua jornada: como alguém que viveu como arma aprende o que significa amar? Antes de tudo, precisamos entender qual é o centro dessa história. E este é Gilbert Bonga Viela, um major do exército e o homem que mudou a vida de Violet. Quando Gilbert conheceu ela, ele a viu não apenas como uma arma, mas como uma humana. Em meio ao caos da guerra, ele foi o primeiro a tratar Violet com gentileza, paciência e cuidado, apesar da dificuldade dela entender o que esses sentimentos significavam. Eles lutaram lado a lado em batalhas intensas, e com o tempo, ele se tornou muito mais do que seu superior. Ele era a única importância na vida dela. Para Violet, as palavras de seu major eram como ordens a serem seguidas. A maneira que ela encontrou de definir os seus sentimentos. A cada comando e palavra de encorajamento, ele plantava nela uma semente que ela não compreendia ainda, mas que aos poucos florescia em sua essência. E no final da guerra, em meio à destruição e o caos, eles caíram em uma emboscada do inimigo e acabaram ficando muito feridos. E foi nesse momento que Gilbert profere uma frase que Violet nunca se esquecerá. Essas palavras a deixaram muito confusa e a marcaram profundamente, mas antes que ela pudesse entender o que significavam, ela desmaiou pela falta de sangue. E com o fim da guerra, Violet é deixada em um estado de completa desorientação e até mesmo com braços mecânicos. Até então, tudo o que ela sabia sobre a vida estava relacionado a batalhas e mortes, mas agora tudo o que restou é o silêncio e um sentimento esmagador de vazio, sem propósito, sem ordens, sem Gilbert. Ela se sente como uma casca vazia, uma máquina sem função. E é nessa fase de vazio e solidão que ela conhece a profissão de autômata de auto-memórias, uma janela de escape para o sofrimento. Pessoas conhecidas por escreverem cartas que expressam muito bem as emoções de uma pessoa para outra. E para Violet, essa ideia de escrever cartas que expressam emoções parece um paradoxo. Como alguém que viveu sem nunca sentir poderia traduzir o que os outros sentem em palavras? No entanto, essa dúvida não é o suficiente para afastá-la. Violet encara essa nova missão com a mesma determinação fria que encarava uma batalha. Para ela, se entender o significado de "eu te amo" é a chave para compreender o que Gilbert queria dizer, então essa seria a última ordem de seu major e o seu novo campo de guerra. Ao aceitar esse trabalho como autômata, ela se depara com uma infinidade de emoções alheias que ela nunca imaginou existir. Ao longo de suas primeiras missões, ela encontra clientes que a confundem com a própria seriedade. Ela se vê frente a frente com o amor desesperado, o arrependimento e a saudade. Cada pessoa traz uma história, um mundo emocional que vai muito além de pequenas marcas em seu interior. E enquanto escreve, Violet percebe que as palavras que usa para os outros, pouco a pouco, começam a ressoar dentro dela. Cada missão como autômata de auto-memórias se torna uma peça fundamental no processo de aprendizado emocional dela. Ela vê o mundo através das histórias dos outros. Em uma de suas missões mais impactantes, ela conhece uma mãe que escreve cartas para a filha, sabendo que não viverá para vê-la crescer. Esse trabalho a afeta profundamente. A princípio, ela não entende completamente o motivo do gesto, mas vê a dor e o amor que envolvem cada palavra. E assim aconteceu. Uma vez ao ano, em todo aniversário dessa garotinha, ela recebia uma carta da mãe falecida. Cada carta cheia de emoção. Isso durou até a fase idosa dessa garota. No fim, todas as cartas que foram guardadas foram encontradas por sua neta. E assim, uma nova história começou. Voltando a Violet, a ideia de deixar uma mensagem que durará além da vida é quase inconcebível. Ela passou toda a vida cumprindo ordens imediatas, um propósito de vida centrado apenas no presente. A noção de criar algo duradouro, algo que transcende a simples existência física, começa a plantar sementes de uma nova perspectiva em seu coração. Em meu trabalho com as cartas, ela começa a perceber o peso das palavras e a força das emoções. Cada carta que ela escreve, cada mensagem que passa, é um passo em direção à humanidade que ela nunca conheceu. Esse processo não é nem rápido ou fácil. Violet se encontra confusa e muitas vezes até desconfortável com histórias que ela acaba encontrando. É como se a cada palavra, a cada carta, ela fosse confrontada com uma nova emoção, algo que até então era completamente estranho. Mas ela não desiste. Mesmo sem entender completamente, ela se esforça para compreender, para mergulhar na vida dos outros, como se esse fosse o único caminho para entender o que sente. E conforme a sua jornada avança, ela se depara com um sentimento que antes era inimaginável:
A dor da perda. Até então ela nunca havia parado para refletir profundamente sobre a ausência de Gilbert. No entanto, o processo de escrever cartas para as pessoas que enfrentaram perdas similares a fazem encarar a própria dor. Gradualmente, a ausência de Gilbert começa a pesar cada vez mais, e ela finalmente se permite sentir a tristeza que sempre esteve ali, mas que ela não sabia como processar. Violet percebe que amar alguém não é apenas sentir coisas boas, mas também enfrentar a dor de não tê-lo por perto. Essa descoberta é avassaladora para ela. Pela primeira vez, ela não consegue simplesmente seguir em frente. Sua mente e seu coração estão em conflito, e ela sente algo que nunca havia sentido antes: saudade. Saudade de alguém que a viu mais do que uma arma, alguém que a considerava humana, que acreditava em sua capacidade de mudar. Essa dor se torna um divisor na vida dela. Agora ela não é mais uma máquina impassível que sempre foi. Ela entende que cada palavra dita por Gilbert era carregada de sentimentos e de humanidade, e sente a perda como uma ferida aberta. E essa dor a impulsiona mais ainda a ser uma humana, a buscar viver de forma autêntica, respeitando as memórias e as emoções que agora fazem parte dela. Ao longo dessa sua trajetória como autômata, Violet não apenas descobre o significado das palavras, mas também descobre um novo propósito para a sua existência. Antes, sua vida era definida apenas por ordens e combates, mas agora ela entende que pode usar suas experiências para ajudar os outros também, para expressar o que muitos têm dificuldade de verbalizar. Ela aprende que, às vezes, tudo que uma pessoa precisa é alguém que consiga traduzir o que ela está sentindo, alguém que possa trazer à tona as palavras que ela não consegue dizer. Cada carta que ela escreve é uma tentativa de retribuir o amor que Gilbert lhe deu, mesmo que indiretamente. Ela entende que seu trabalho não é apenas sobre juntar palavras e entregar às pessoas, mas sobre conectar elas, sobre oferecer um pedaço de si mesmo em cada frase. E finalmente ela encontra uma própria forma de amar através do trabalho, das histórias dos outros e da emoção que ela sente em cada missão que ela realiza. E ao final, a jornada de Violet é mais do que uma busca pelo significado de uma frase, é a busca por um propósito que vai além das ordens recebidas ou dos objetivos impostos pelos outros. Ela descobre que amar é sentir, e que sentir envolve aceitar as dores, as perdas e os sacrifícios que surgem ao longo do caminho. É compreender que toda dor e todo amor pode trazer, ele também é a razão pela qual continuamos vivendo, pela qual encontramos forças para seguir em frente. E assim, Violet Evergarden, a garota criada para obedecer, se torna alguém que escolhe seu próprio caminho, alguém que usa as palavras para curar os corações dos outros e ao mesmo tempo para curar o seu próprio. Obrigado por sua atenção e até o próximo vídeo.